Lu, boa noite a todos. Olá, Luzinha, a primeira a entrar, coisa linda. Boa noite, gente. Annelise, seja bem-vinda. Francisco, Lu querida de Maceió, essa Lu linda. Eu tive o prazer de ser monitora do curso dela de formação. Boa noite, todo mundo. Norberto. Aqui esperando um pouquinho, todo mundo entrar. Quem quer me dizer de onde é? Boa noite, meu amor. A Cidália. Sempre Cida comigo, né, Cida? Coisa linda. Querem me dizer de onde vocês são? Querem me falar alguma coisa? Cida querida. Muita gratidão a você, meu amor. Tá sempre comigo. Sempre comigo. Sempre comentando os meus posts, sempre presente. Vlamir, diretamente do Maranguape, no Ceará, minha terra maravilhosa. Um beijo em todo mundo de Maranguape, minha terra, terra de toda a minha família. Rafaela, Janice de Belo Horizonte. Annelise, eu sou de São Paulo, perto de Barretos. Minha cidade se chama Matão. Vlamir, cadê a tia Vlamir? Cadê a Carlinha? Chama todo mundo para assistir. Um cheiro para todo mundo. José Ângelo Carvalho. Apoio tático entrou também. Sejam muito bem-vindos todos. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Agradecer a vocês por dedicarem esses momentos, tirarem. Eu sei que está todo mundo cansado. Um dia inteiro. Boa noite, José Ângelo. Todo mundo passou um dia inteiro trabalhando. Um dia inteiro fazendo todas as suas atividades. Marcos Valério, boa noite. Todo mundo passou o dia todo bem ocupado, desenvolvendo várias atividades, mas tirou um minutinho. Dani Maia, minha amiga. Dani, que coisa boa você aqui. Arruda Erleson. Arruda Erleson. Nome um pouquinho difícil de falar. Boa noite, gente. Todo mundo seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Daiane Rabelo, Ana Paula, Caiua. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem no áudio, tudo bem no vídeo? Como é que tá tudo? A qualidade do som tá bom? Tá todo mundo ouvindo o que eu tô falando? Tá todo mundo entendendo direitinho o que eu tô falando? Tô tentando aqui entrar no YouTube também, tô sentindo uma certa dificuldade, mas tudo bem. Já em homenagem às pessoas, tá tudo perfeito, Dani Rabelo falou. Cida também disse que tá tudo certo. Antônio, seja bem-vindo. Antônio aqui de Recife. Bem, esperei um pouquinho. Já entraram algumas pessoas, estamos com 10 pessoas. Então vou me apresentar. Alguns me conhecem, né? Alguns que estão aqui ao vivo me conhecem, outros não. Meu nome é Adélia Cavalcante. Eu sou Master Coach pela Febracis, certo? Febracis, empresa de Paulo Vieira, como todo mundo sabe. Show de bola, Vlamir. Paulo Baima, não estou conseguindo entrar aqui no YouTube. Não sei o que está acontecendo. Já botei várias vezes. Alberes Costa sempre curte minhas postagens. Paulo, dá um jeitinho de gravar aí, Paulo, para depois a gente postar no YouTube. Não estou conseguindo aqui pelo meu computador. Estou olhando direto aqui para o YouTube, não estou conseguindo. Leandro Wesley. Bem, em homenagem a quem entrou pontualmente às 9 horas, né, eu vou dar início a essa live. E qual é o tema que eu vou falar hoje? Como eu fiz já um convite, né, um vídeo chamada para todos vocês, e eu disse que eu falaria sobre um tema chamado agilidade emocional. Não sei se vocês acharam que eu poderia ter me enganado, mas oi Leandro.
E o tema não é inteligência emocional, né? Que é um tema extremamente difundido, extremamente conhecido. Mesmo quem não sabe nada de psicologia, não sabe nada de coach, já ouviu falar muito sobre esse termo inteligência emocional. Mas não é sobre inteligência emocional que eu vou falar. Eu vou realmente falar sobre agilidade emocional, que é vou fazer uma série, como eu já falei também no vídeo chamada, vou fazer uma série de 5 lives, ok? E vou desenvolver esse tema, agilidade emocional, em 5 lives, tá? Não dá para esgotar em uma live só, mesmo que seja uma live de 1 hora, não se consegue esgotar um tema que é completamente baseado num livro, ok? Tá aqui o livro, Agilidade Emocional. Eu achei esse livro sensacional, pela abordagem que ele traz, como é que eu poderia dizer, pelo método que eu considerei inovador, e pelas pesquisas, Alba, seja bem-vinda, e pelas pesquisas que eu andei fazendo na internet, no YouTube. É um tema bastante, Cida, é desconhecido realmente esse tema, agilidade emocional. E ele é um método interessantíssimo, ok? De, como eu poderia dizer, gestão das nossas emoções. Essa é a temática desse método, ok? Desse gerenciamento, desse método de gerenciamento das nossas emoções. E vocês poderiam me perguntar, né? Essa técnica foi elaborada pela Susan David. Susan David é PhD por Harvard, uma psicóloga, professora de Harvard, e ela não é só uma professora, ela é PhD por Harvard. Então, em 20 anos de experiência dela em atendimentos, clinicando, desenvolvendo teses, escrevendo trabalhos, ela observou que há essa grande dificuldade, né, que nós temos. Nós somos preparados pela vida para termos excelentes empregos, nós somos preparados para termos muito sucesso e ganharmos muito dinheiro, mas nós somos praticamente analfabetos emocionais. Ninguém nos fala, ninguém nos orienta, ninguém nos alerta como nós devemos tratar esse material interno que nós temos da hora que nós nascemos até a hora que nós morremos. Não nos preparam de nenhuma forma para nós lidarmos, lidarmos com esse material que nos acompanha até durante o sono, né? Que o nosso inconsciente ele continua trabalhando enquanto nós dormimos. Então, temos esse contato direto com as nossas emoções o tempo inteiro. Elas deveria ser uma matéria básica de escola, concordo, Cida, mas nós somos analfabetos emocionais. Lidamos extremamente mal com as nossas emoções. Então a Susan David, claro que percebeu isso também, clinicando e ensinando aos alunos dela. Então ela criou um método próprio chamado agilidade emocional, que é uma forma de nós lidarmos com as nossas emoções, né? Certo, não sabia voltar aqui. Ótimo, Ana Paula, ainda bem que você voltou. Está começando agora. Então é sobre esse método que eu vou falar durante 5 lives. Então, como é um tema extenso, eu separei em 5 subtemas, 5 subtítulos, tá certo? E o tema de hoje é uma introdução, é um apanhado para vocês entenderem um pouco do que se trata esse método de agilidade emocional. E nós teremos 5 subtemas. Hoje nós estamos com a introdução sobre agilidade emocional. Na nossa segunda live, que serão 5 quartas-feiras em sequência. A partir de hoje, 5 quartas-feiras em sequência, a partir de 21 horas. Hoje nós vamos dar uma introdução ao tema agilidade emocional, baseado nesse livro, da PhD Susan David. Na nossa próxima live, na nossa segunda live, nós vamos falar sobre nomear as emoções. Essa vai ser a temática, nomeando as emoções. Encarando as emoções de frente, dando nome aos bois, como se fala, certo? Nós vamos parar de olhar para as nossas emoções como algo turvo, isso já faz parte da técnica dela. Ela nos diz que nós devemos encarar as nossas emoções e nomeá-las para que nós possamos nos relacionar mais facilmente com ela
com elas. Esse vai ser o tema da segunda live. Na terceira live, nós já vamos falar do próximo passo da técnica, que é afastando-se das emoções. Primeiro, reconhecemos as emoções, nomeando-as. Depois, nós escolhemos se queremos permanecer com essas emoções. Qual o nome do livro? Tá aqui, Leandro. Agilidade Emocional. O nome do livro é Agilidade Emocional e a temática dessas 5 lives vai ser agilidade. Agilidade de nada, Alba. Você não tem ideia da alegria que eu tenho aqui de dividir isso com vocês. Porque tudo que eu passo para vocês, o primeiro laboratório que eu tenho sou eu mesma, né? Então eu sou o meu laboratório. Então quando eu vejo que dá certo comigo, como se fosse uma receita de bolo. Primeiro eu faço o bolo, como o bolo, se o bolo tá bom, eu passo para todo mundo. Então eu sou o meu laboratório, tá certo? Eu leio os livros, eu procuro praticar, procuro colocar na minha vida e pronto, Ana Paula, tá certo, tá jóia, faça isso, obrigada. Então, eu coloco na minha vida algum tipo de ensinamento que eu estou tendo naquele momento e se eu vejo que surte um bom efeito, eu procuro passar para vocês. Então, hoje vamos introduzir o assunto agilidade emocional. Na próxima quarta-feira, nós vamos começar a técnica propriamente dita, que o primeiro passo da técnica é nomeando as emoções, certo? Encarando as emoções de frente. Na live seguinte, vai ser o segundo passo da técnica, é a escolha. Se nós queremos nos enredar, se nós queremos nos deixar levar por essa emoção, se essa emoção é benéfica para nós e nós nos enredamos ou nos deixamos levar, ou se não, se nós identificamos que aquela emoção não é benéfica para a gente, então a gente se afasta. Esse é o segundo passo. Primeiro, nomeamos a emoção. Segundo, identificamos se entrarmos naquele caminho daquela emoção é benéfico para nós, se nós encaramos que vai nos trazer benefícios tanto para nós como para terceiros, nós nos deixarmos levar por aquela emoção, ou se não, essa emoção é tóxica para mim, ela vai me prejudicar, vai prejudicar o grupo a qual eu faço parte, então eu me afasto. Primeiro passo, você reconhece. Segundo passo, você decide se quer se afastar daquela emoção ou se você quer se deixar levar pela emoção. Na nossa quarta live, vamos falar o princípio dos pequenos ajustes. Você está mais próximo da mudança do que você imagina, certo? Lá mais na frente eu vou explicar. E a 5 live, e a quinta live vai ser o princípio da gangorra, buscando sempre o nosso equilíbrio, ok? Já disse a vocês do que vão tratar as 5 lives. Então, vou retomar para o nosso assunto, para o nosso mini assunto, né? Para o nosso subassunto de hoje, que é um panorama geral sobre essa agilidade emocional. Aí você alguém poderia me perguntar, mas você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga, certo? Eu não tenho formação em psicologia. Eu sou coach integral sistêmico, sou master coach pela Febracis, empresa do Paulo Vieira, que eu acho que todo mundo, né, exatamente, precisamos primeiro controlar nossa emoção, e realmente é um desafio, exige treino, Dani, da mesma forma que a gente treina o nosso corpo, nós temos que treinar a nossa mente, nós temos que treinar os nossos sentimentos, nós temos que treinar o controle das nossas emoções, isso tudo é treinável. Isso aqui é um método, né, que eu vou passar para vocês em 5 lives, é um método para que vocês possam treinar e controlar as emoções de vocês e terem melhores resultados na vida. Então, eu não tenho formação em psicologia, mas eu fiz uma grade curricular, fiz diversos cursos na Febracis, ok? Que a gente chama de Golden Belt. Eu terminei toda uma grade de cursos chamada Golden Belt. Então eu tenho condições de estar aqui passando para vocês o conhecimento que eu aprendi em todos esses cursos e toda essa grade de formação. E assim como, né, as terapias, né, com psicólogos e os processos de coach têm vários pontos em comum. São vibes, são pegadas diferentes, né? O trabalho do psicólogo é um trabalho mais longo, é um trabalho mais ponderado, é um trabalho remetendo mais
a toda a vivência da pessoa, revisitando situações, revisitando traumas, revisitando situações para ressignificar e para que a pessoa entenda o que ela passou e ressignificar aquilo na vida. Esse é um trabalho da terapia. O trabalho de coach não é assim. Nós não nos voltamos para o passado. O passado, ele é visitado pontualmente para que nós possamos compreender algumas coisas, mas o nosso foco de trabalho é no futuro. O cliente nos procura porque ele está buscando atingir um objetivo e ele não está conseguindo fazer isso sozinho. Ele quer uma transição de carreira, mas não consegue fazer isso sozinho. Ele quer reconstruir o relacionamento dele, ou com os filhos, com a esposa, ou com os familiares, não está conseguindo fazer isso sozinho. Ele quer perder peso, ele quer assumir uma outra condição física, ele não está conseguindo fazer isso sozinho. São N objetivos. Então, o cliente nos procura e nós vamos fazer um trabalho voltado para o futuro, para construir uma mentalidade, né, no nosso cliente para que ele consiga atingir o objetivo dele. Porque com a mentalidade que ele está nesse momento, ele não está conseguindo sozinho atingir um objetivo. Então, nós fazemos um trabalho entre 10 e 12 sessões, tá certo? Em que nós vamos ajudar o nosso cliente a desenvolver a mentalidade, o mindset adequado para o atingimento do objetivo dele. Então, nosso trabalho é diferente dos psicólogos, são trabalhos que podem caminhar paralelamente, perfeitamente. Eu mesma sou coach e faço terapia há alguns anos, me acrescenta enormemente, é uma coisa maravilhosa na minha vida, a terapia que eu faço, mas coach tem um objetivo e psicólogo tem um outro objetivo. Então, aí você me pergunta, hein, por que o coach então está falando em equilíbrio emocional? Por quê? O coach só consegue ajudar o cliente a atingir o seu objetivo tendo como base o equilíbrio emocional. O nosso equilíbrio emocional é fundamental para qualquer coisa. Para qualquer coisa, o nosso equilíbrio emocional é fundamental. Então, se eu sou um profissional que vou facilitar que o meu cliente atinja um objetivo, uma das minhas bases de trabalho é a busca pelo equilíbrio emocional desse cliente. Então, através de técnicas, através de ferramentas, o coach consegue trabalhar com o cliente em busca desse equilíbrio emocional, certo? Então, qual é o meu interesse em trazer um dos variados métodos de controle emocional? Esse é apenas um dos mais variados métodos que existem para o controle emocional. Eu tenho interesse de facilitar para o meu cliente que ele consiga entender as emoções dele e ele consiga controlar as emoções. Para quê? Para que o objetivo, para que o estado desejado seja alcançado. Eu vou junto com o meu cliente, ok? Entre o dia que ele me procura, a nossa primeira sessão, até a nossa 10ª sessão, nós vamos juntos, traçando objetivos concretos, em plano de ação, em agenda programada, com objetivos concretos, construindo metas neurologicamente corretas. Nós vamos juntos com um plano de ação, com algo bem objetivo e, paralelo a isso, de mãos dadas a isso, vai todo um trabalho de reconhecimento de crenças limitantes, de reconhecimento de descontrole emocional, no que o descontrole emocional do cliente está dificultando para que ele chegue no objetivo dele. Então, é do interesse do coach mostrar ferramentas, métodos, maneiras para que seu cliente conquiste um resultado desejado. Então, é um dos panos de fundo do trabalho de um coach, é facilitar, levar ao cliente formas, ensiná-lo formas de ele atingir o seu equilíbrio emocional, tá certo? Então eu estou tentando explicar a vocês porque é que tem uma coach falando de agilidade emocional. Não sou psicóloga, não tenho essa formação, acho incrível, penso inclusive um dia fazer uma faculdade de psicologia, é algo que eu sempre venho pensando nisso. Nesse momento não tenho essa formação, mas como coach, eu estou mostrando a vocês qual é o meu objetivo de estar falando sobre controle emocional, tá certo?
E então, voltando para o nosso assunto, certo? Aí o livro ele fala o seguinte, certo? O livro, o que me trouxe assim, o que me fez achar mais curioso esse livro foi que sempre nós ouvimos na mídia, em outros livros também, assim, uma supervalorização, uma busca frenética, quase uma idolatria à felicidade 24 horas. Nós praticamente somos induzidos a acreditar que nós temos que estar num estado de felicidade e de satisfação 24 horas por dia para nós termos sucesso na nossa vida. É algo realmente que o livro traz isso, né? Eu estou comentando o que o livro traz e o que eu vejo é realmente muitas vezes até mesmo uma forçação de barra para que você ignore as suas emoções, para que você ignore os seus sentimentos em situações-chave. Por exemplo, situações de perda, né? Perda emocional, perda de emprego, situações assim críticas, ok? Em que nesses momentos é muito complicado se falar em felicidade, mas nesses momentos se pode falar em controle, sem nenhum problema. Controle num momento de crise é algo mais do que valorizado, né? É essencial. Então, essa busca frenética pela felicidade, o livro começa a falar sobre isso, essa busca frenética por felicidade, quase insana, ignorando, afastando completamente os nossos sentimentos, as nossas emoções reconhecidas como negativas ou como desconfortáveis, não é uma atitude inteligente. Susan diz que entre todos os especialistas na área de emoções, há uma variação muito grande do número de emoções básicas. Um autor diz que são 10, outro autor diz que são 13, outro autor diz que são 5, mas ela conseguiu identificar, ok? Ela conseguiu identificar um número de 7 emoções que são de concordância de todos os grandes autores sobre o tema. Ela, na empresa, felicidade é o resultado financeiro e não algo principal para o colaborador. Ok, então ela identificou 7 emoções que são unanimidade entre os grandes autores do tema. E por incrível que pareça, quando nós relacionamos essas emoções, vocês vão ver que entre as 7 nós temos uma emoção, apenas uma emoção. Essa Carlinha, obrigada Carlinha. Então, nós temos um beijo na tia. Então, em todo mundo, em Vini. Então, dessas 7 emoções reconhecidamente e antigas e existentes dentro de nós, entre os autores, existem 7 que eles entendem como unanimidade, e dessas 7, incrivelmente, apenas uma é reconhecidamente positiva, que é a emoção da alegria. Então, os autores falam que temos 7 emoções reconhecidas. Entre essas 7 emoções, incrivelmente, apenas uma é essencialmente positiva, que é a emoção da alegria. E no meio dessas existem 5 emoções que são reconhecidamente desconfortáveis ou até mesmo levam o adjetivo de negativas, certo? Que são raiva, medo, tristeza, desprezo e aversão. Vejam que coisa interessante. 5 emoções negativas, né, que se chama de negativas hoje, e apenas uma reconhecidamente positiva. E tem a 7ª emoção que pode variar, que é a emoção da surpresa. A surpresa, ela tanto pode ser positiva, como ela pode ser negativa, né? Então, a gente coloca a surpresa como algo que pode variar entre positiva e negativa. Agora, a alegria não tem o que se falar, ela é reconhecidamente positiva. E as outras 5 emoções, raiva, medo, tristeza, desprezo e aversão, são reconhecidamente desconfortáveis ou negativas.
Então Susan, ela lança uma luz sobre essa informação e ela pergunta: o que vocês acham, certo? Na opinião do leitor, ela pergunta: por que as coisas são dessa forma? Porque nós temos 5 vezes mais emoções negativas do que emoções positivas. Há uma razão, Tchecalina, há uma razão de evolução da espécie humana nessa explicação. Nos nossos primórdios, quando nós ainda enfrentávamos todas as intempéries do mundo, nós lutávamos literalmente pela nossa vida com predadores, com chuva, com fome, com escassez, enfim, entre lutas entre os próprios humanos. Então, o cérebro humano, sempre muito perspicaz, sempre muito interessado em nos manter vivos, ele foi desenvolvendo um mecanismo emocional que possibilitasse a nossa sobrevivência. Então, para que nós fugíssemos e tivéssemos uma atitude de preservação diante dos nossos predadores, das mais diversas espécies, nós precisamos desenvolver o medo para que a gente fugisse dos nossos predadores. Nós tivemos que desenvolver a tristeza para que em algum momento, de repente, a tristeza por estar sozinho, porque o humano naquela época não podia ficar sozinho, porque se ele ficasse sozinho, ele seria uma presa muito fácil para os outros predadores. O que foi que nos fez crescer como espécie? Foi a nossa associação de uns com os outros. Nós nos associamos uns com os outros e isso nos fortaleceu, isso fez com que nós sobrevivêssemos e, na verdade, nos sobrepuséssemos às demais espécies. Então, a tristeza pela solidão vem muito por uma questão de sobrevivência, desprezo por pessoas que poderiam nos fazer mal, aversão a alimentos apodrecidos, a plantas venenosas, a qualquer espécie de elemento que pudesse nos prejudicar a saúde ou até mesmo a vida. Então, para que nós sobrevivêssemos naquela savana africana, daquele ambiente extremamente hostil, foi necessário que o nosso cérebro desenvolvesse mais emoções, que são respostas rápidas. Emoções são respostas rápidas que o nosso cérebro cria para que o nosso corpo possa tomar atitudes sem que a gente precise pensar. O que são as emoções? As emoções são circuitos neurais, são respostas neurais para que o nosso corpo responda a essa emoção e que nos preserve. Quantas vezes a gente teve um medo tão grande que correu, que se defendeu, que reagiu e depois parou para pensar no que realmente tinha feito. Você diz: eu não sei como eu subi aquele muro, eu não sei como eu consegui correr tão rápido, eu não sei como eu fugi daquele animal. Porque você não sabe, porque não é para dar tempo de você pensar. Nosso cérebro, ele fez para que as coisas, para que a nossa emoção colocasse o nosso corpo em movimento tão rapidamente que o pensamento não conseguisse acompanhar. Porque se a gente precisasse pensar no que fazer, nós já teríamos sido devorados por algum animal, certamente. Então o nosso cérebro entendeu: preciso desenvolver um mecanismo ainda mais rápido do que o raciocínio, do que o pensamento, para que o corpo já siga um padrão, já siga um protocolo pré-estabelecido para conservar a vida desta criatura. Então as nossas emoções, elas foram muito necessárias na época da savana africana, quando nós podíamos ser mortos por qualquer coisa, por qualquer situação. Então, por isso que nós ainda temos 5 emoções negativas e uma emoção reconhecidamente positiva. Porque se naquela época nós vivêssemos alegres, nós não estaríamos alerta para o perigo, nós não estaríamos preparados para nos defender em alguma situação de risco. Então, a alegria, ela ficava para alguns poucos momentos de segurança. E em outros momentos que nós precisávamos estar completamente alertas para qualquer situação, para fuga, para luta, nosso cérebro precisou se cercar de emoções, hoje em dia chamadas como negativas. Mas nós realmente temos
que dar um tributo de utilidade a essas nossas emoções negativas. As nossas emoções negativas realmente salvaram a nossa vida naquela época em que qualquer coisa poderia nos matar. Por isso, uma só emoção positiva e 5 emoções negativas. Acaba que nós temos uma dívida de gratidão com as nossas emoções, hoje conhecidas como negativas, muito grande. Nós temos uma dívida de gratidão muito grande. Mas o que é que acontece? Que nos dias de hoje, ninguém está fugindo mais de predadores. Tio Saulo, seja bem-vindo. Ninguém está fugindo mais desse tipo de predador. A gente não precisa reagir nesse mecanismo luta ou fuga tão rapidamente. Então, acaba que as emoções que facilitavam a nossa vida naquela época, que propiciavam a nossa sobrevivência naquela época, hoje nos atrapalham. Não é verdade? Quantas situações de medo hipotético nós vivenciamos e que nos atrapalham fortemente. Quantas situações em que a emoção da raiva nos domina e que estraga completamente o nosso convívio social, o convívio dentro da família, do casamento, no local de trabalho. Em muitos momentos, as nossas emoções negativas, que tanto nos ajudaram no passado, hoje, como elas são mal administradas por nós mesmos, porque nós não sabemos administrar as nossas emoções, o que nos ajudava hoje nos atrapalha. E há essa coisa ensandecida em torno da alegria, essa coisa ensandecida em torno da felicidade, essa coisa ensandecida em torno da positividade a qualquer custo, e as pessoas procurando fechar os seus ouvidos para as emoções negativas, como se simplesmente fechar os ouvidos nos possibilitasse, ok, não vivenciá-las, como se elas desaparecessem pelo simples fato de nós, como se ela desaparecesse pelo simples fato de nós virarmos o rosto para elas, certo? Isso realmente não acontece, isso realmente não facilita a nossa vida. Então, Susan vem dizendo isso, que nós temos uma dívida de gratidão muito grande com as nossas emoções negativas, porque foi isso que fez com que nós sobrevivêssemos, mas hoje em dia a gente não sabe, é como se nós tivéssemos desenvolvido um aparelhamento, é como se nós tivéssemos desenvolvido, eu acho que o nome é esse mesmo, um aparelhamento que hoje em dia não é mais necessário. E no passar do tempo a gente não conseguiu dar outra utilidade a esses aparelhos, ok? A gente não conseguiu dar utilidade a esses outros aparelhos e a gente se atrapalha. O tempo inteiro a gente se atrapalha porque não sabe mexer com esses aparelhos que antes eram tão necessários. Eram ferramentas extremamente necessárias no passado e que hoje nós não sabemos manuseá-las. E elas caem no nosso pé, elas nos machucam, caem no pé das outras pessoas. E a gente tem que aprender a manusear essas ferramentas chamadas emoções negativas. Eram ferramentas no passado e hoje são ferramentas que a gente não consegue utilizar com destreza e a gente causa um grande atrapalho com tudo isso. Então, essa é a primeira, é um dos primeiros fundamentos dessa ideia de agilidade emocional, é reconhecer a utilidade das nossas emoções negativas. Esse acho que é o primeiro princípio desse método. Reconhecer a utilidade das nossas emoções negativas. E não exigir de nós outro tipo de reação. Na verdade, eu não digo reação. Reação não é uma boa palavra. Na verdade, é não exigir de nós outro tipo de emoção. Quando uma situação que enfurece você acontece, é natural que você sinta raiva. E esse é o grande problema. Hoje em dia, em situações que nós não sentimos culpa, sentimos medo, sentimos raiva, sentimos aversão e sentimos desprezo, nós nos culpamos por essas emoções, como se essas emoções não fossem naturais.
E sim, essas emoções são naturais, essas emoções são programadas pelo nosso cérebro e o que nós temos que fazer é aprender a lidar com elas. Nós nos culparmos por sentir raiva não adianta nada, na verdade aumenta o nosso problema, porque você sente a raiva e sente raiva porque sentiu raiva. Sente a tristeza e sente tristeza porque sentiu a tristeza. E isso é extremamente contraproducente. Extremamente contraproducente. Então, Susan diz, temos que reconhecer a existência das nossas emoções negativas e reconhecer que o nosso cérebro foi programado, ok? Para que essas emoções surjam, certo? Essa culpa é consciente ou inconsciente, depende. Pessoas que trabalham melhor o seu nível de consciência conseguem identificar essa culpa como consciente, que essa questão que o Saulo de ser consciente ou ser inconsciente uma culpa depende já do seu treino, certo? Raquel, seja bem-vinda, Carol. Depende do treino que você, já do nível de treino que você tem para olhar para as suas próprias emoções e para os próprios sentimentos. Quantas vezes você sente raiva no seu trabalho, ok? De um chefe, é algo realizado como defesa ou sequestro emocional. Beijo, Carol. Pode ser, então. Muitas vezes o que pode acontecer, você sente raiva no seu ambiente de trabalho, ou do chefe, ou de um colega, ou de um cliente, ou de alguém. Você não consegue reconhecer bem, você não tem esse treino para lançar um olhar sobre aquela raiva que você sentiu, certo? Ela acontece dentro de você, você não tem a habilidade, você não tem a familiaridade, você não lança luz sobre isso, e você leva para casa aquele sentimento ruim que você nem sabe dar o nome. Chega em casa, tem um brinquedo do seu filho espalhado na sala, você tropeça no brinquedo, você descasca em cima da criança. Ou seja, você não percebeu que estava com essa raiva, você não percebeu que estava com o seu controle prejudicado e ao chegar em casa, você realmente vomitou a sua raiva sobre o seu filho, uma raiva que você está trazendo do seu ambiente de trabalho. Aí muitas vezes você diz que está com raiva do menino, porque o menino é bagunçado, porque o menino é desorganizado, mas pare para pensar direitinho se era realmente da criança que você estava com tanta raiva. Então, para que você reconheça que aquela raiva é oriunda do seu ambiente de trabalho e que você não soube manejar muito bem aquela raiva e trouxe para dentro do ambiente doméstico e na verdade, causou esse problema em casa, isso é não saber lidar com as suas emoções. De repente, uma pessoa que já tem um maior treino, certo? Tem um maior treino nessa habilidade de prestar atenção nas suas emoções, talvez ela perceba, ela venha já do trabalho pensando, eu não estou bem, eu estou com raiva, aconteceu tal coisa, eu aceito sentir raiva porque eu sou gente, porque o meu cérebro é programado para sentir raiva, é natural que eu sinta raiva. Agora, o que eu vou fazer com a minha raiva? A gente não precisa pegar o caminho da raiva e sair esculhambando todo mundo. Você reconhece que está com a raiva e toma uma decisão. O que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou jogar em cima dos meus familiares com quem eu vou me encontrar agora? Eu vou jogar em cima de amigos com quem eu vou me encontrar agora? Ou eu reconheço que estou com raiva e procuro me acalmar, já que ninguém tem nada a ver com isso, certo? Isso é um ponto mais à frente, certo? É um ponto mais à frente aqui das nossas lives. A gente vai evoluir até lá. Já que você falou inconsciente, inconsciente, foi por isso que eu parei para lhe responder. Então, as nossas emoções, como eu falei, somos analfabetos emocionais, não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, quais são existem formas, né? Susan levantou que existem formas padronizadas. Realmente, Marília, é horrível quando a gente se embanana toda e joga em cima de uma pessoa que não tem nada a ver a nossa raiva. E o autoconhecimento é muito importante nesse momento. Você aceitar que tem raiva, que pode ter raiva, mas entender que está na sua mão a decisão que você vai fazer com essa raiva. Realmente é um poder muito grande quando a gente consegue fazer isso. Então existem formas padronizadas devido ao nosso analfabetismo emocional. Existem formas padronizadas na sociedade de responder às nossas emoções, de lidar, de manejar as emoções negativas. Existem pessoas, acredito eu, que a grande maioria reprime,
certo as suas emoções negativas. Como essa situação que eu falei de um funcionário de uma empresa que teve raiva de alguém no ambiente de trabalho, por algum motivo não pôde expor essa raiva, não teve condições de expor essa raiva de uma maneira educada ou de uma maneira não educada. Enfim, existem formas da gente expor a nossa raiva, não necessariamente a gente precisa gritar e brigar e falar palavrões, mas nem de uma forma educada, nem de uma forma não educada ele não conseguiu exprimir essa raiva. Então ele vai para casa com essa raiva reprimida, sem nenhum tipo de consciência da raiva que está sentindo, e em casa, que é um ambiente doméstico e mais relaxado, ele explode com alguém na família. Então, é uma situação, Nath, seja bem-vinda, é uma situação de repressão da emoção. Quantos de nós ouvimos, engula o choro, se chorar vai apanhar, fique calado, não diga nada? Quantos já ouviram isso, né? Então, uma das formas padronizadas de reagir às emoções negativas é reprimindo e ignorando e fechando os olhos e fazendo de conta que aquilo não está acontecendo. Isso é uma forma padronizada. A segunda forma padronizada é o que os psicólogos chamam de ruminação, que é algo de ruim aconteceu, veio aquela emoção reconhecidamente desconfortável e negativa e você rumina como os ruminantes ruminam os alimentos, certo? Fica ruminando aquele sentimento e nessa ruminação é como se fosse um roteiro de um filme. Você pega o sentimento básico e naquela ruminação você vai acrescentando elementos. Você acrescenta falas que nem sequer existiram, você alimenta cenários, você alimenta julgamento de pessoas, você alimenta sons, você alimenta texturas. Então, algo que era desse tamanho fica desse tamanho. Porque você, na sua ruminação, da sua emoção negativa, você passou um dia inteiro pensando, por exemplo, sobre essa raiva que a pessoa do exemplo eu dei. Ela teve a raiva no ambiente de trabalho, então ela cria todo um roteiro cinematográfico em torno daquela raiva, adicionando diversos elementos. Adiciona pessoas que nem lá estavam, adicionam falas que nem lá foram ditas, adiciona música, adiciona som, adiciona cenário, adiciona o que você imaginar. Então isso é o que se chama de ruminação. E essa ruminação da emoção negativa, ela cria uma angústia crescente. É terrível essa forma de lidar com a emoção negativa. E uma outra forma também muito utilizada são pessoas que lidam com cinismo, com ironia, com piada sobre os seus próprios sentimentos. Não levam a sério os seus sentimentos e por algum motivo acham que não precisam tratar deles com seriedade. Certo? Então existem essas formas padronizadas devido ao nosso analfabetismo emocional. Nós criamos estratégias para lidar com as nossas emoções que são as piores possíveis, que são repressão das nossas emoções negativas, ruminação, né, inflacionando a emoção negativa, e cinismo, ironia, piada. Então assim, e todas elas nos fazem um mal enorme à saúde. Uma pela outra eu não quero volta, nenhuma dessas três formas, né? Eu basicamente utilizava duas formas dessas. Eu reprimia as minhas emoções negativas. Eu me sentia muito culpada, eu estou falando da minha experiência, eu me sentia muito culpada quando as emoções negativas vinham. Anteriormente a esse conhecimento que hoje eu tenho do coach, dos meus estudos de coach, anteriormente a isso, eu reprimia as minhas emoções negativas, né? Eu não aceitava as minhas emoções negativas, eu me condenava por ter emoções negativas e eu realmente eu reprimia e por vezes eu tratava com muita ironia. Eu fazia muita piada, né? Eu fazia muita piada das minhas emoções negativas. Então eu era também uma analfabeta emocional. Hoje eu considero que eu estou na alfabetização, né? Eu estou na alfabetização. Hoje eu sei o que são emoções, antes eu não sabia. Hoje eu sei o que são emoções negativas. Hoje eu conheço alguns métodos para lidar com as emoções negativas. Então, hoje eu me considero que eu estou na alfabetização. É assim como já não sou mais um analfabeto,
que eu já sei reconhecer as emoções, mas eu estou bem ainda no início da caminhada. Realmente eu estou no início da caminhada. Então, voltando para esse método de agilidade emocional, o que é que Susan nos propõe? Susan nos propõe que nós devamos reconhecer a existência das nossas emoções negativas, reconhecer a utilidade que elas tiveram lá no nosso passado primitivo, que foram elas que nos possibilitaram sobreviver e evoluir, ok? E que nós reconheçamos que é algo natural do nosso cérebro, do nosso circuito emocional também produzir emoções negativas, que nós não somos pessoas piores do que outras por sentirmos raiva, por sentirmos ódio, por sentirmos inveja, por sentirmos ciúme, por sentirmos uma raiva beirando o ódio, por sentirmos aversão. Nada disso nos torna piores pessoas. É natural sentir. Mas Susan também diz, primeiro passo, reconhecer. Agora, segundo passo é decidir o que fazer com as suas emoções. E na proposta dela é nós não nos deixarmos levar por essas emoções negativas. Esse é o grande fechamento. Esse é o grande fechamento da ideia dela. É que nós devamos reconhecer o papel das nossas emoções negativas, certo? Termos uma gratidão por essas emoções negativas, sabermos que faz parte da nossa humanidade, da nossa condição de humanos, ter emoções negativas, que elas são naturais, mas que nós não precisamos, ok? Estou aqui. Só aqui um equívoco. Opa. Desculpe, deu um erro aqui. Reconhecer as emoções, ter calma diante delas, entender que faz parte da nossa natureza humana essas emoções. Agora, cabe a nós escolhermos se vamos nos enredar por essas emoções ou se vamos nos afastar dessas emoções e tomar atitudes, tomar decisões que nos beneficiem e beneficiem o grupo ao nosso redor. Então, ela nos ensina a nós não desprezarmos, ela nos ensina a não fecharmos os nossos olhos, ela nos ensina a não reprimirmos o surgimento dessa emoção, ela nos ensina a não ruminarmos também, que é justamente você não dar uma parada na emoção, é você enveredar pela emoção, ou seja, a repressão é ignorar a emoção, que acontece quando você reprime por muito tempo as suas emoções. Ocorre um fenômeno chamado pelos psicólogos de vazamento emocional. É você estourar em outras situações que não tem nada a ver com a sua emoção básica, aquela emoção básica negativa. Então, quando você ignora a existência, isso, não há término nesse processo. Não há término nesse processo, Saulo. Enquanto houver vida, é um aprendizado, que é uma coisa muito boa. A gente saber que está em eterno aprendizado, eu considero uma coisa maravilhosa. Porque a pior coisa do mundo é a estagnação, é você saber que não tem para onde ir. Então, é um processo contínuo, dia após dia, de aprendizado, de erro, certo? Das velhas práticas, uma vez ou outra, volta uma velha prática, ou de repressão, ou de ruminação, ou de tiração de onda, de um sentimento, de uma emoção ruim. Então, ela nos fala que o domínio, na verdade, que a decisão em enveredarmos por essas emoções negativas cabe a nós. A decisão cabe a nós. Então, é isso que eu vou evoluir nas próximas lives para vocês, mas o fundamento fica aqui. O fundamento é esse, é reconhecer a existência das emoções negativas, reconhecer a importância das emoções negativas em todo o nosso passado, reconhecer a utilidade das emoções negativas no nosso passado, que foi o que nos fez evoluir enquanto espécie, nos fez sobreviver, ok? Reconhecer a existência de uma grande gama
de emoções negativas comparada com as emoções positivas e reconhecer que elas não são essas vilãs que se dizem. Na verdade, elas tiveram uma grande utilidade, elas ainda têm uma grande utilidade e cabe a nós escolhermos o momento em que elas vão nos auxiliar. Existem algumas situações de desrespeito, muitas vezes, em que você ter uma atitude com raiva vai lhe beneficiar. Existem situações de muito desrespeito, e muitas vezes até em situações de consumidor, e que infelizmente você tem que se posicionar de uma forma mais veemente, que você tem que se posicionar de uma forma mais assertiva para que as pessoas respeitem você. Imagine que no momento desse você reprima a sua emoção de raiva e busque aceitar o que está sendo feito, aquele desrespeito que está sendo feito, aceitar qualquer coisa, aceitar qualquer solução para o seu caso. Num momento como esse, você se expressar com assertividade, utilizando a sua raiva de uma forma, digamos, razoavelmente educada, você sendo impulsionado por essa emoção da raiva, você vai ser mais assertivo e acredito que você vai ter um resultado melhor do que se você estiver muito quieto, aceitando tudo. Então, é uma questão de manejo. Realmente é uma questão de saber manejar as emoções e entender que elas são eficazes, elas são úteis, elas sempre foram úteis. Fazer as pazes. Boa noite, João Maria. Fazer as pazes com as nossas emoções, né? Fazer as pazes com as nossas emoções desconfortáveis, vamos dizer assim, e entender que elas tiveram uma grande utilidade e que elas ainda têm utilidade se nós soubermos manejá-las. Sabendo manejar a raiva, em alguns momentos nós temos melhores resultados do que se nós não estivéssemos com raiva, por exemplo. Certo? Obrigada. Então, esse vai ser o mote das próximas lives, ok? Eu só fixei os fundamentos iniciais, que é do reconhecimento das emoções negativas, do reconhecimento do seu papel na nossa evolução, e nós vamos desenvolver, eu vou passar para vocês todo o método que ela usa, ok? Para esse manejo das emoções, e é algo muito interessante, mas entendendo que cabe a nós decidirmos como manejar as nossas emoções desconfortáveis. Aceitar que temos isso, aceitar que o nosso cérebro é programado para que nós tenhamos essas emoções, porque ele entende que nós precisamos dessas emoções. Agora, temos que treinar, temos que aprender a manejá-las a nosso favor. Em primeiro lugar, reconhecê-las, não colocá-las embaixo do tapete. Em segundo lugar, treinar para manejá-las da melhor forma possível. E é isso que eu vou procurar fazer com vocês nas próximas 4 lives. Ensiná-los, orientá-los a manejar da melhor forma possível as emoções reconhecidamente negativas. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Não sou psicóloga não, João Maria. Já falei no comecinho que não. Sou coach formada pela Febracis, estudo bastante, faço todo, Carol, meu amor, faço todos os cursos, leio bastante e senti que esse livro era muito interessante trazer, porque ele tem esse conceito novo de nós entendermos as nossas emoções negativas e não simplesmente colocá-las embaixo do tapete, que é contraproducente você ignorar o que você está sentindo. Reconhecer o que você está sentindo, tá certo, não tem nenhum problema não. Pronto, então nas próximas 5 lives, eu estou sempre, não, preciso pedir desculpa não, foi nada não. Eu estou sempre no Instagram, se tiverem dúvidas, podem mandar pelo meu direct, se tiverem perguntas, podem mandar pelo meu direct, me acompanhem, pode fazer uma pergunta, pode perguntar o que você quiser. Me acompanhem, eu estou sempre fazendo postagens, podem falar comigo pelo direct, podem comentar o que quiser, que logo que eu puder eu respondo a todo mundo, viu? Mas pode fazer a pergunta, João Maria, não tem nenhum problema não. Vou dar um curso agora, dia 8 de junho, aqui em Recife, ok? Poder e Alta Performance, já que estamos falando de resultados. Alba, compareça, viu, meu amor? Obrigado, Cida. Espero sugestões, viu, Cida? Espero sugestões. O que você quiser sugerir, pode sugerir,
que eu vou falando sobre o que você quiser que eu fale, meu amor. Se eu não souber, eu vou falar com quem sabe, para eu aparecer aqui e falar para vocês. Dia 8 de junho, vamos dar um curso, ok? Agora, aqui em Recife, eu e meu colega Fabrício Rodrigues, também outro Master Coach pela Febracis, vamos dar um curso dia 8 de junho na Vicali, chamado Poder e Alta Performance. No meu link, na minha bio, tem um link com todas as informações a respeito do nosso curso, um curso interessantíssimo, tratando de comunicação verbal, tratando de comunicação não verbal, tratando de crenças limitantes, ensinando a fazer plano de ação, ensinando a fazer algum exercício para agilidade e atenção. Certo, vou mandar para você, viu, Marília? Vou dar uma olhadinha e mandar para você. Ó, a Albinha tá aí fazendo a propaganda, disse que o curso é maravilhoso. Fez o curso e se saiu extremamente bem. Ela deu um depoimento lindo no final do curso. Então, vamos ter esse curso. Quem estiver preocupado, quem estiver atento aos seus resultados, quiser melhorar os seus resultados, venha passar esse dia conosco. Olha, Paulo Baima, do Marketing Digital, dizendo que participou e que é transformador. Coisa linda. Então, venham passar esse dia conosco, dia 8 de junho, na Vicali, em Boa Viagem, o dia inteiro, de 9 às 19 horas, só falando sobre alta performance, só falando sobre melhoria de resultados, ensinando técnicas. Os alunos são convidados a fazer exercícios, os repasse para seus conhecidos. Daniel, liga aí, Daniel. Tá melhorando o negócio, Daniel? Tem que melhorar, né, meu amigo? Tem que melhorar a desenvoltura. Cada live melhor do que a outra, né? Quem fala isso é o Jerônimo tem. A cada live, uma melhor do que a outra. Certo, ok. Mande para mim, João Maria, pelo direct. Por aqui eu não vou conseguir lhe responder, não. Então, venham passar o dia conosco, dia 8 de junho, Poder e Alta Performance, na Vicali. Link na bio, com todas as informações, valores, condições, conteúdo do curso, a formação dos ministrantes, todas as informações que vocês queiram. Vamos conosco, passar esse dia. É um curso extraordinário, é um curso que tem muita prática, não é apenas... A gente não fica o tempo todo apenas falando, não é um curso cansativo. Os alunos se exercitam, os alunos interagem entre si, fazem amizade. A gente passa um dia todo junto e é muito bom. Eu não sei se é melhor para mim ou se é melhor para os alunos, mas eu fico extremamente feliz por dar esse curso. Então, quem tiver curiosidade sobre o curso, mande me falar pelo direct. Na minha bio também tem o meu celular, pode mandar pedindo informações, que vai ser um prazer recebê-los na Vicali, tá certo? E Marília, mande para mim pelo direct essa pergunta, porque por aqui eu não vou conseguir responder, não. Dia 8 de junho, Carol, venha passar o dia comigo, bem pertinho da sua casa, na Vicali. Lá o local é ótimo. Chame suas amigas, venha passar o dia comigo. Se você não tiver nenhuma ação social, venha passar esse dia comigo, viu? Então, um abraço, obrigada por quem me acompanhou. Fico muito feliz de vocês estarem aqui me ouvindo. Agradeço a atenção. Tenho um prazer enorme de estar passando para vocês as informações, tá certo? Então, se Deus quiser, na próxima cidade, Recife. Joane, será em Recife. Próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, tá certo? São mais 4 quartas-feiras, sempre às 21 horas, e vamos desenvolver esse tema de agilidade emocional. Vamos embora aprender a lidar com as nossas emoções para que os nossos resultados melhorem. E um dos resultados, o que é? Dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Vamos melhorar a nossa agilidade emocional para que os nossos comportamentos também fiquem mais adequados e que isso tudo gere dinheiro, que todo mundo gosta de dinheiro. Então, um beijo para todo mundo, boa noite e vamos nos falando, viu, gente? Obrigada, boa noite.